Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos começando aqui pela TV Nova Nordeste e a partir deste momento nosso diálogo de hoje, sempre neste horário, trazendo os assuntos mais polêmicos e da atualidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho do caso Rio de Janeiro, né? Como superar a violência urbana, né? E quais as soluções. Vocês sabem que no Rio de Janeiro aconteceu recentemente, né, uma invasão da Polícia Militar, a Secretaria, a Polícia Civil, né, o BOP, né, aos morros lá do Alemão, né, e mais uma vez nós tivemos uma verdadeira chacina, né, muitos mortos, né, mais de 120 mortos, né, isso gerou uma polêmica enorme, né. Foi correta a ação da polícia? Não foi correta? Qual a sua opinião? Você pode participar também pela nossa rede social, fazendo perguntas ou opinando sobre esse tema, né? Na nossa rede social, no Instagram, @TV Nova Nordeste, no YouTube, através do nosso YouTube, TV Nova Nordeste, você pode participar, né, com opiniões para os nossos convidados. E hoje aqui no estúdio nós estamos recebendo o Coronel Alberto Feitosa, deputado estadual, ele que está no segundo mandato, aliás, é quinto mandato já, né? Ele foi o segundo, foi o segundo mais votado de Pernambuco, né? Com a ajuda de Sarmento. Hein? Com a ajuda do vereador Sarmento. Muito bem. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, deputado Paulo. Boa tarde, Sarmento. Boa tarde, nosso professor aqui, já conhecido de longas caminhadas. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer poder voltar aqui à TV Nova. Prazer e uma honra tê-lo aqui também no programa. Já que o senhor falou no vereador Sarmento, vamos para ele lá. É vereador de Olinda, né? É presidente do PROARMAS, do município de Olinda, presidente da Comissão de Segurança Pública na Câmara Municipal de Olinda. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, audiência. Boa tarde, professor Manuel. Boa tarde, deputado Alberto Feitosa. Uma honra enorme para mim estar aqui conversando sobre esse tema, no qual a gente fica bem confortável de falar sobre isso. Só algumas observações iniciais com relação ao nome chacina. O nome chacina eu acho que não se aplica ao que foi feito ali no Rio, mas no decorrer aí do programa a gente vai se falando. Muito bem, está conosco também o Manuel Moraes, da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos, advogado, cientista político, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, coordenador de Cátedra da Unesco e Unicap dos Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, coordenador-geral do SENDEC, Centro Dom Helder Câmara de Estudos de Ação Social. Boa tarde, professor, uma honra tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Pedro Paulo, prazer enorme estar com você nesse programa tão especial, ao lado de duas pessoas que eu conheço, o Coronel Feitosa, e já começou uma boa divergência, né? Eu acho que o jornalista conceituou muito bem. Foi uma chacina, um desastre, e a gente veio aqui para debater sobre esse assunto. Eu começo por aí. Vamos lá, Sarmento, vamos lá, a tua opinião, vamos lá. Bem, o que a gente vê lá no Rio de Janeiro é um estado de guerra, né? Ali não existe confronto de polícia e bandido. É uma guerra que em qualquer lugar do mundo é definido como uma guerra civil. Então, numa guerra, quando você está enfrentando seus oponentes, não há que se falar de chacina. Houveram baixas lá de meliantes que estavam portando armas de uso restrito, inclusive de países fora do Brasil. A arma é restrita lá na Rússia. Aqui já vem através do tráfico de armas e uma série de problemas. Então, o Estado tem que ser extremamente imperante, né, na defesa do Estado democrático, das leis, da República. Então, o que houve ali é um estado de guerra que o governo federal ainda insiste em não tratar aquilo como terrorismo, né? Estamos vivendo uma situação de narco-estado no país e isso é muito grave, porque está tendo esses desdobramentos aí de termos 4 policiais, né, abatidos, mortos. E a polícia é feita para ir trabalhar e voltar e não morrer através de criminosos. Pode falar, professor. Eu queria perguntar ao vereador o que é narcoterrorismo. Narcoterrorismo é o terrorismo promovido pelo narco, pelo tráfico de drogas e por entorpecentes. Na verdade,
o narcoterrorismo significa dizer que você tem uma projeção ideológica, né? Você tem uma ideia, uma agenda de Estado. As Farc, né, o narcoterrorismo, porque tem um projeto de Estado. O que nós temos no Rio de Janeiro são facções criminosas, que inclusive não atuam só no Rio, atuam em todo o Brasil, inclusive em Pernambuco. E eu não acredito que em Pernambuco esteja uma guerra. O que existe é uma ação policial. É assim que foi definida. Porque nós temos no Brasil um Estado democrático de direito. E o Estado democrático de direito não estabeleceu ainda a pena de morte. Então, ninguém pode ser morto por presunção. Aí eu vou subir o morro e vou matar os criminosos. Veja, essa orientação, ela está errada, ela é inconstitucional e cabe denúncia na Comissão Interamericana, que já se pronunciou. E vai ter denúncia contra o Brasil na Corte Interamericana, do qual o Brasil já foi condenado por várias ações policiais dessa mesma monta, que fere o princípio da dignidade humana. Porque, veja, nós temos hoje no Brasil, nós somos signatários de tratados internacionais de direitos humanos. Esses tratados no Brasil são força de lei e foram recepcionados pela Constituição. E a polícia existe para dar salvaguardas a esses tratados, a esse direito constitucional. E nós estamos diante de uma operação completamente desastrosa. O Rio de Janeiro parou. Veja, Pedro Paulo, imagina a quantidade de pessoas em hospitais que não foram atendidas, a quantidade de pessoas que não chegaram no trabalho, a quantidade de pessoas que... Isso gera um trauma na sociedade. Veja, isso é ação de polícia? Não, ação de polícia é ação coordenada, planejada, estruturada. Existem, inclusive, modelos de polícia no mundo inteiro e no Brasil. São profissionais altamente especializados, que não foram, inclusive, aplicados no comando dessa operação. Né? Ou seja, quando o vereador fala, o governo federal não quer fazer parte, mas o governo federal tem a PEC do Sistema Único de Segurança Pública tem como opositor o próprio governador do Rio, que não quer participar do esforço da União de entrar numa ação coordenada de polícia, porque o Sistema Único de Saúde já é lei, o Sistema Único de Segurança Pública já é lei. Agora, precisa de uma PEC para que haja autorização constitucional para que a União entre. E a União tem efetivos especializados, a Polícia Federal, a possibilidade de ter retaguarda, mas em nenhum momento a gente fala de guerra, porque guerra é um tipo de escala de violência que aí precisa da entrada do Exército, e ninguém aqui está falando da entrada do Exército para esse tipo de contingenciamento. Uhum. Deputado Alberto Feitosa. Eu vou partir inicialmente com a questão conceitual. Eu acho que Sarmento foi muito feliz quando ele disse que ali não houve uma chacina, houve um confronto. E quero já fazer a referência aqui que eu não sou daqueles que comemoram mortes, muito menos morte do Estado, morte de policiais ou morte de bandido. Ali, na verdade, morreram policiais e morreram bandidos. Mas eu concordo com o Sarmento, não houve uma chacina. E outra coisa também, que sem perceber, você comunicador colocou, e veja, professor e Sarmento, a invasão da Polícia Militar. O Estado não invade a área. O Estado frequenta e ali tem que atuar para proteger. Exatamente. Ali não houve uma invasão do Estado. Ali houve uma presença do Estado no sentido de retomar a paz social que ali já está há muito tempo afastada. Afastada por quê? Me permita dizer primeiro que eu discordo quando não há um interesse político por parte do narco-estado na cidade do Rio de Janeiro. Claramente, aquelas pessoas, elas têm um viés e um propósito e uma opção política. Tanto que a opção política ocorre quando há uma declaração de um presidente eleito e grande parte dos presídios comemoram, e quando a gente vai avaliar os votos, 82% dos votos colhidos dentro dos presídios foram em favor do candidato, o presidente eleito, o Luiz Inácio Lula da Silva. Como também a frequência repetida do presidente eleito, já em campanha, com boné do CPX nas áreas conflagradas, a permanência de várias pessoas ligadas à sua ideologia, à sua prática governamental, também dentro dessas áreas conflagradas, a recepção, inclusive com pagamento de passagens aéreas para essas pessoas serem recebidas no ambiente ministerial, no ambiente de poder em Brasília, como também a presença do ministro da Justiça, sem nenhum aparato policial, do que de forma alguma seria permitido se eu, ou o Sarmento, ou o Bolsonaro fosse lá fazer qualquer atividade.
Então, ali existe, sim, professor, um interesse lógico. Para o senhor ter ideia, nós temos o general Pazuello, foi o deputado federal mais votado da cidade do Rio de Janeiro. A Rocinha tem 80 mil eleitores. Quantos votos Pazuello teve na Rocinha? 5. Então, há ali um interesse político daquilo ali. Pode não ter um interesse político direto de dominação ou participação da gestão pública, mas de forma difusa, tem sim. E da mesma forma também, Pedro Paulo, só colocar, o professor também coloca, não, a preservação da vida, a preservação do Estado, da liberdade. Há muito tempo, as áreas conflagradas na cidade do Rio de Janeiro, e isso está se proliferando para o norte, o nordeste, tanto que dos 54 bandidos que morreram, dos 117, 54 eram de outros estados. 9 do Pará, Paraíba, Bahia, São Paulo, tinham de todas as regiões, só não tinha do Sudeste. Só não tinha do Sudeste. Então, veja do Sul, que tinha um de São Paulo, só não tinha do Sul. Então, essa é uma realidade. E aí, eu gostaria também de dizer, professor, que essa preocupação do Brasil ter sido condenado por uma ação policial, o Brasil devia ser condenado todo dia pela permanência, pelas atrocidades que o narcotráfico, que o crime, que o traficante faz todos os dias na favela, impondo toque de recolher, cobrando taxa do comerciante, obrigando que jovem que tenha interesse, que ele desperte o interesse, tenha relação sexual com ele, oprimindo as pessoas, sitiando cidades, tirando as pessoas dali. Então, isso sim deveria ter uma manifestação nessa questão aí que o senhor está colocando. Pois não. Para fazer a mesma pergunta que o professor fez para o Sarmento ali. Né? O que é que o senhor entende como narcotráfico, já que o senhor reafirmou que o que existe lá o narcotráfico, é o narcoterrorismo? Narcoterrorismo, pronto. Primeiro, o narcotráfico ali já não é a principal atividade daquelas pessoas. A principal atividade daquelas pessoas há muito deixou de ser o tráfico. O tráfico talvez seja 25%, 30% do que eles operam. Eles chegaram nos bancos. O Banco Master é uma realidade, a operação com combustível, com cigarros, a operação com gás de cozinha. Eles dominam 80% do comércio de gás de cozinha no país. 80%, vou dizer aqui, 80% do comércio de gás de cozinha no país. Você que mora nas comunidades sabe. Quem vende o gás de cozinha lá tem alguma proteção do narco-estado que foi lá montado, onde a lavagem do dinheiro é feita, hoje começa com a brutalidade, com a força física tirada do tráfico, e aí depois começa a dominação de tudo, ao ponto de ter num banco na principal avenida lá de São Paulo, Faria Lima. Na Faria Lima, 50 bilhões de reais, com mais de 200 caminhões, com 2 refinarias. Uma operação bem feita, né, pela Polícia Federal. Não foi feita pela Polícia Federal, doutor. Isso aí a esquerda diz, não é verdade. Sei. Aquela operação foi feita também pela Polícia Federal. Mas quem começou aquela operação foi o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E aí não podia fugir, mas não foi a iniciativa da Polícia Federal, a Operação Carbono. Inclusive com participação do governo de São Paulo. E agora o Lula reage, porque quem comandou aquela operação, quem teve a iniciativa de fazer tudo aquilo, a Draeco, acho que esse é o nome que tem em São Paulo, Draeco, junto com o Derrite. E agora, quando o Derrite é colocado pelo Hugo Mota como relator da PEC, que vai tratar do narco-estado, ou querendo associar exatamente o narcotráfico com o terrorismo, por quê? Como você não vai... Você pergunta conceitualmente, o que é o narcoterrorismo? É exatamente, na hora que você utiliza toda a força de arma, de opressão, não só para dominar uma cidade, afastar todos os moradores daquela cidade, isso não é terrorismo, não? Por baixo de tiro. Agora tem um vídeo rolando, nós dissemos aqui quem assistiu, de uma pessoa decapitando uma senhora porque ela quis resistir para não sair de sua casa. Então, no meu entendimento, se você for para o conceito do conceito, já tem algumas pessoas que conceituam sim o que está acontecendo em algumas comunidades conflagradas do Brasil, que não é só do Rio de Janeiro, das 20 cidades mais violentas do Brasil, sabe onde é que estão? 12 estão no Nordeste, 10 no Ceará e 2 na Bahia. Todos eles comandados por governo do PT.
Então, é preciso sim, professor, e aí eu queria nessa hora, não é só a gente divergir, sabe, Sarmento? A gente tinha que pegar a academia, pegar esses conceitos e fazer com que tudo isso atuasse em conjunto para que a gente possa devolver essa situação que o Brasil não pode viver. Porque hoje, minha mulher, para ir passear com o nosso cão, ela tem que tirar o brinco e tem que tirar a aliança. As pessoas que saem do meu prédio para ir para uma academia, eles não levam mais o celular. Então, é desse jeito que a gente está vivendo. E isso não pode mais continuar. Professor, o senhor já levou lapada de tudo quanto é lado aí, fica à vontade. Eu? De jeito nenhum. Veja, em primeiro lugar, eu vou pegar os conceitos que o coronel trouxe. Em primeiro lugar, ele disse uma coisa muito importante. Não houve invasão. Ele tem razão. Porque a polícia está lá. A polícia, inclusive, os policiais não têm salário para não morarem na Rocinha. Então, os policiais moram na Rocinha, os policiais convivem. A região não é deflagrada, por isso que não é uma guerra. Por isso que o coronel está mal. Na verdade, o uso político da ideia da palavra narcotráfico, narcoterrorismo, tem a ver com Trump. Tem que talvez entrevistar Trump. Porque Trump tem um projeto de intervenção na América Latina. Ele colocou olha, o maior navio de guerra do mundo está ao lado da Venezuela, porque ele quer invadir a Venezuela. E não é só a Venezuela, a Colômbia. E a direita brasileira, a ultradireita brasileira, que não conseguiu suportar ainda o fato de ter sido deflagrado um golpe que não deu certo, quer agora continuar a tentativa de golpe. E a tentativa de golpe é criar no Brasil a narrativa de que nós temos um Estado narcoterrorista no Brasil. Isso é de uma irresponsabilidade absurda. Só é parecido com a narrativa dos anos 60, no pré-golpe de 64, quando dizia que os comunistas iam invadir o Brasil está cheio de comunistas, e as instituições iam ser tomadas pelo comunismo, e, portanto, vamos dar um golpe para salvar o Brasil do comunismo. Pronto, agora a ideia é essa, vamos fazer com que o Brasil tenha um narcoterrorismo que não existe, para justificar uma intervenção americana. Porque, no fundo, existe um problema de mal-estar com a química que se figelou entre Lula e Trump. Enquanto essa química não for resolvida, a extrema-direita vai tentar encontrar algum discurso para desestabilizar o governo federal. E a tentativa foi essa. Por isso que é uma ação desastrosa, uma ação eleitoreira, uma ação que não tem a menor consequência. Não enfrentou o crime organizado. O que enfrenta o crime organizado é a Operação Carbono 14, como disse o coronel, feito pelo Ministério Público, à base da lei, com inteligência, com investigação e com resultados. Veja quantos bilhões foram apreendidos no crime. E como disse o coronel, veja como a polícia tem informação. O Comando Vermelho comanda, segundo o coronel, 80% do gás do Brasil. E o que é que a polícia faz? Veja, eu sou um cidadão que paga o imposto. Eu não tenho essa informação, o coronel tem. Então, o que é que a polícia está fazendo? A polícia tem que investigar, tem que prender essas pessoas. O que a polícia faz, eu não sei. Agora, eu sei o que é que o governo federal fez. Mas se o senhor tem informação, o senhor é deputado. Para poder retroalimentar. Mas se o senhor tem, mas o senhor é deputado. Mas, deputado, veja só, o senhor é deputado. O senhor tem uma informação estratégica dessa, de que eu não tenho. Que 80% do gás é vendido no Brasil para o crime organizado. O que Vossa Excelência fez como deputado? Informou a Polícia Federal, informou as agências de inteligência. Não devolva desse jeito, não, porque esse número não é meu, não é descoberta minha. Isso é descoberta da polícia, do Ministério Público Federal. Mas o senhor não pode, num programa de TV. Por exemplo, mas eu estou dizendo abertamente para o senhor garante, constitucionalmente, o senhor garante. Quem estiver em casa aí é só dar um Google que você vai ter essa informação, como vai ter também a informação de que 50 milhões de pessoas no Brasil vivem sob o jugo do crime organizado, do narcotráfico e do narcoterrorismo. Quem está dizendo isso não sou eu não, é a Universidade de Cambridge, que diz que 26%. Olha, o Brasil é primeiro, sem segundo. 26% da população brasileira vive sob o comando, Lula fica falando de soberania, vive sob o comando do tráfico, do narcotraficante, do narcoterrorista. São dados, sabe quanto é o segundo? Eu acho que é Honduras. A Colômbia aparece com 3%, todo mundo está preocupado com a Colômbia, com o Pablo Escobar. Isso já reagiu. O problema, professor, que a gente tem que parar com essa retórica, e eu não falei aqui de Lula nem de Bolsonaro, o que a gente tem que parar é que isso existe uma realidade e que pessoas pobres,
pessoas que não podem, porque tem uma barricada, não pode chegar em casa com uma ambulância para socorrer um parente. Mas quem falou não de pode Lula chegar, foi o senhor, calma, coronel. não pode, mas eu não entendo. O senhor disse que 80% das pessoas que estão presas votam em Lula. Foi o senhor que mas disse. Não foi eu que disse, não. Primeiro que as pessoas que estão em presídio não voltam. Veja, quem disse foi o TSE. Coronel, veja só, as pessoas presas não voltam. E quem falou... Quem vota ainda é quem não está... provisório. É preso provisório, Sim, eu sei, não é em presídio. Mas eu não é porque se o senhor não disser as informações certas, o nosso ouvinte fica uma coisa distorcida. O senhor está agora querendo pontuar. Veja, nós temos... Eu fiquei preocupado aqui, coronel, o senhor levantou um dado aqui, eu queria ratificar o que o professor está colocando, que o programa do governo Vale Gás é uma forma de retroalimentar o crime organizado. Claro. Se ele controla 80% do... Por que não tem outros tipos de programa? Vale Picanha, que ele prometeu. Porque não tem o Vale Picanha. Mas, e ele foi em cima... Calma, o senhor é deputado, veja, o senhor fez uma denúncia, o senhor encaminhou. Eu fiz uma constatação. Qual foi a medida que o senhor tomou diante disso? Não precisa ter mudado, Mas tomar como medida. não? O senhor é deputado. A medida que eu vou Quem fazer, não pode sou eu já fiz na tribuna. O vereador, o que eu estou dizendo aqui, eu já fiz na tribuna. Diante dessa informação, certamente o vereador vai entrar com a notícia, aqui, professor, vai fazer com enferidamento, o senhor vai chamar a polícia para denunciar. Não precisa chamar a polícia. Isso é um dado da universidade. Coronel, isso veja, é um dado. É porque a universidade, veja, coronel... Eu estou dizendo, o senhor está com algum assessor aí? Dá um Google. Eu não estou assessor, coronel, eu sou professor. Então não tem, se eu chegar em casa... Veja, o senhor faz o seguinte, veja só. Agora, veja. A diferença nossa é porque o senhor é detentor de mandato popular. Se o senhor tem mandato, o senhor tem uma estrutura legislativa, o senhor tem Assembleia Legislativa. Nessa estrutura que então eu o senhor tem que pensa... chegar para a Assembleia Legislativa, fazer um pronunciamento como esse, pegar dados como esse e chamar o presidente da Assembleia para matar uma audiência pública. Isso não é coisa da Assembleia. Isso é uma coisa gravíssima, isso não pode ser dito como se fosse um passeio. Isso não é coisa da presidente da Assembleia, isso é coisa do Congresso Nacional, que está enfrentando Mas sim o senhor essa tem deputados, não, que o senhor conhece. Deixa eu falar, que está enfrentando uma PEC, que essa PEC de Lula é uma falácia. Mas como? O que Lula quer fazer é o que Maduro fez e que todos os ditadores fizeram, ele quer ter o controle da polícia. O que é que o Caiado disse na cara de Lula? O que é que o Cláudio Castro disse? O que a própria governadora Raquel, ela não foi, mas Priscila disse. É muito fácil o que Lula quer. Pedro, ele quer que os estados, nós paguemos os impostos, os estados fazem a contratação, os estados pagam os policiais, os estados sustentam o sistema de polícia com carro, com viatura, com armamento, com munição, com colete, paga a previdência e Lula agora quer coordenar, comandar as operações policiais. Como é que uma pessoa que diz claramente, depois de uma operação daquela, onde 121 pessoas foram mortas, das 121, 117, todas com passagem pela polícia por crime de latrocínio, homicídio, estupro e roubo e tráfico. Não tinha uma pessoa que morreu dos 117 que não tivesse passagem pela polícia. E só tinha um menor que já tinha sido apreendido, porque menor não é preso, já tinha sido apreendido. Como é que o senhor diz ali que houve... Não, a polícia... Primeiro, a polícia, quando foi ali adentrar, recuperar, fazer o seu papel de polícia, ela foi recebida a bala. As imagens, a Rede Globo mostrou. Então, a gente tem que ser realista, professor. Se a gente não parar com essa defesa dos direitos humanos, de passar pano em quem rouba e quem tem interesse político, sim, eleitoral, no voto, sobretudo dessas dominações territoriais, como está provado, inclusive, eu digo, já dei a fonte, a Universidade de Cambridge. Eles disseram, o Brasil é em primeiro lugar, o segundo lugar tem 13, Honduras. Depois vai com outros países, a Colômbia com 3. Veja, por nome tem a Pablo Escobar. Agora, por que o governo vai fazer o programa Vale Gás? Vai você da comunidade, quem vende o seu gás, tem ou não tem uma vinculação? É raro não ter, professor. Posso falar, coronel? Claro, sempre. Eu acho que deve, porque o senhor levanta mais um dado aqui. Por exemplo, o fato do cidadão ter uma ficha passagem corrida na polícia, isso já o credencia a ser mas o fato veja, se isso fosse verdade, dele estar com um fuzil, mas sim. Veja, coronel, veja só, a gente acabou de assistir uma tentativa de golpe de Estado e as pessoas estão presas. As pessoas, se o cara for por esse lado, aí a gente vai voltar ao 8 de janeiro, ao julgamento de Bolsonaro. Que o golpe aqui no tema do dia. Vamos colocar, porque aí vai dizer que Alexandre de Moraes é vítima, é relator, ele é promotor. Eu sou advogado, é claro que ele está certo. Eu queria fazer um adendo, Deixa eu terminar. Democraticamente eu tenho o direito de falar. Veja só, eu acho que a gente está num ambiente extremamente democrático. Veja,
imagine que as pessoas que foram pegas uma tentativa de golpe, porque tentaram o golpe, fossem torturadas. Então, na verdade, o que o coronel traz é o ranço ainda da velha ditadura militar, que tratava o oponente como inimigo do Estado. Veja, o crime organizado é o crime organizado. O que a gente precisa é o Estado organizado desbaratar os esquemas, o sistema financeiro paralelo construído pelo crime, que esse é a ação policial, de inteligência. Não existe paralelo. Veja, o crime organizado não impera contra a sociedade civil. Inclusive, tem que lembrar que os direitos humanos lutaram pela ficha limpa. Pedro Paulo sabe disso. A gente lutou e conseguiu a ficha limpa. Quem tentou quebrar a ficha limpa foi agora os deputados com a tal da PEC da blindagem, que é uma coisa absolutamente imoral. E você viu que a sociedade foi para a rua contra esses políticos que defendem que estuprador, Pedro, pessoas que praticam crime... Se fosse uma redação, era fuga ao tema. E a gente já está indo para outro lado. Eu tenho que falar. Veja, o senhor seria desclassificado do Enem, professor, por fuga ao tema. Não, deixa o professor falar. Não, fiz há 22 anos atrás. Eu não fiz, faz muito tempo. Agora, veja, porque, eu compreendo que eu estou Pedro, numa democracia, então eu tenho que falar. Acho que na Câmara de Vereadores o senhor fala, o outro fala, veja. Então, olha o que acontece. Nós temos um Estado de Direito. Então, nesse Estado de Direito, as leis são maiores do que as pessoas. E a democracia se subsiste a partir da perspectiva do Estado de Direito. Não é porque você tem um mal feito na sua ficha corrida que você vai ser assassinado. Assassinato não cabe à polícia. A polícia tem que agir de forma planejada, com força proporcional. O que aconteceu no Rio de Janeiro foi uma ação completamente desorganizada. De legítima defesa. Veja, o próprio artigo da legítima defesa fala do perigo iminente. Colocaram como é que uma pessoa de fuzil não oferece perigo ao... Colocaram agentes de polícia numa situação de perigo. Eu estou diante de um coronel que tem experiência de operação. Você não pode... lá o Morro do Rio de Janeiro, 93, 94. Olha aí, o coronel que sabe, eu sei o que eu estou sabe dizendo. O que eu estou falando. Eu queria convidar o senhor para amanhã. Mas eu não sou policial. O senhor vai amanhã para o Rio de Janeiro, bota uma farda da Polícia do Rio de Janeiro e suba lá de noite. Não, coronel, sabe por que eu não vou fazer isso? Depois de 9 horas? Não, eu fui do CONASP, eu fui do Conselho Nacional. Coronel, casal de médicos, coronel, semana passada. Eu fui do Conselho Nacional, Pedro Paulo, de Segurança Pública. Eu sou uma pessoa que dentro da academia e da sociedade civil atua no controle social da atividade policial. Então eu não tenho que botar colete, eu não tenho que ir para frente de tiroteio, porque eu não sou policial. Quem é policial é que tem que operar. Não, fazer uma pesquisa, e o que eu estou defendendo aqui é que a polícia opera de forma profissional, para não colocar em risco os seus profissionais. E o que foi colocado ali de forma eleitoreira foi a vida das pessoas, tanto as vidas da comunidade que foram vitimadas, como a vítima de policiais. Isso a gente não pode aceitar, porque se aceita, nós vamos ter essas operações aqui e vai ser um desastre. E o senhor vai ter pessoas da base, do que votaram o senhor nas comunidades, indo ao senhor, recorrendo para que o senhor interceda. Porque, no fundo, é isso que a gente está lidando. E a gente precisa estar atento. Quem está vendo esse programa tem que estar atento do que é o debate que está por trás, que é um projeto de sociedade. Dom Helder defendia um projeto de segurança pública. Ele, inclusive, produziu um livro chamado A Escalada da Violência, veja, nos anos 60. Dom Helder já pensava a segurança pública. E como é que ele reflete a segurança pública? Com projetos sociais. Ou seja, a gente precisa intervir com planejamento, mas integrar o Estado. Tem que ter educação, saúde, não é? Para que a gente tire do tráfico e do crime organizado o cidadão. E não matar, né? Porque senão a gente vira igual o crime organizado. Né? Professor, vamos ver o Sarmento agora. Pois não. Pedro, a gente vê que é uma série de questões de narrativa. E como a esquerda tem o domínio, né? E já está apropriado disso, a gente tem que restabelecer a ordem. Como é que se restabelece a ordem? Aquele espaço ali é um território que o Estado não entra. As leis do Código Penal, dos códigos tributário, fiscal, seja lá do que for, não entra onde o Rio de Janeiro colocou as barricadas. Então, ali existe um Estado que o Exército Brasileiro também deveria entrar, porque nossa soberania é extremamente atacada de frente ali. Uma vez que a operação foi feita para mandatos de prisão. Inclusive, foram mais de 90 presos nessa operação. 93. Mais de 113 presos. Pois é, na pesquisa que eu fiz já era mais de 90. Armas apreendidas. Então, com mais de 200 fuzis, uma arma de grande porte, que o Estatuto da Legítima Defesa já fala, o perigo iminente.
Então, como é que uma pessoa que não tem preparo das Forças Armadas, que não tem nada disso, portando um fuzil, não está oferecendo perigo iminente para o policial que ali está? Então, essa pessoa tem que ser abatido. Eu vou contar um fato que aconteceu hoje de manhã. Eu tenho uma filhinha de 1 ano e 4 meses. Ela pegou o garfinho e estava brincando na tomada. Ela sabe que se botar ali vai levar um choque como levou. Então, o bandido tem que saber que quando tem uma operação no Rio de Janeiro e ele está portando um fuzil, ele vai morrer. Porque ele está ultrajando o Estado ali. O Estado estava ali para cumprir os mandatos de prisão. Então, não tem que se haver essa narrativa. Há um estado claro de exceção no Rio de Janeiro que precisa ser decretado estado de guerra civil, que é o que está acontecendo. Agora, concordo com o professor. Não é as mortes dos narcos terroristas que vão trazer a solução para o problema. A gente precisa asfixiar eles financeiramente. Também. A gente sabe que o Comando Vermelho hoje é um sistema bilionário de grandes redes de postos de gasolina. Inclusive, Pedro, já que eu sou de Olinda, eu queria lhe falar, o Comando Vermelho já entrou em Olinda. Então, operações como essa no Rio deveriam existir aqui em Olinda, para pegar na essência, que eles estão plantando ainda. Feito, eu fui lavar meu carro, lá perto da Câmara, um lavador que tem, ele falando que lá no V8 já tem 6 fuzis. Então, como é que um morador sabe disso e o sistema de inteligência da polícia também não sabe? Então, a gente precisa rever os conceitos de restabelecer a ordem. Eu só queria fazer uma pergunta, pode ser para o Sarmento, para o professor. Em que país, essa pergunta não é minha não, é do Cláudio Castro. Em que país no mundo uma pessoa anda livremente com um fuzil e não é abatido? Em que país no mundo a pessoa com aquele comboio e sai andando com fuzil, com claro sinal de que vai assaltar, que vai fazer, que não é abatido? É para responder? Em nenhum lugar do mundo. A não ser onde você tem aquilo ali de forma legal. Ali é diferente. A pessoa usa de forma legal. Eu estou dizendo o cara que é de algum comando criminoso. Olha, antes do professor responder, eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso diálogo de hoje, discutindo essa questão do Rio de Janeiro. Eu queria entrar nesse tópico que é importante. Eu acho que, como o vereador colocou aqui, que já há indícios de que o Comando Vermelho está presente aqui em Olinda, Recife, né, São Lourenço da Mata, em outros lugares aqui na região metropolitana e no interior, né, como superar essa violência urbana, quais as soluções, que a gente entrasse aqui, né, para que a gente possa ter uma noção do encaminhamento melhor de como a gente pode enfrentar essa situação. Já já a gente volta. Eita, estamos voltando aqui com o nosso diálogo. De liderança na sociedade. Estamos voltando com o nosso diálogo, debate. Um vereador promissor, um político de carreira. Pense na sua carreira. Não é? Como é, professor? Entalei. Eu sou Italô? Dali. Eu estava dizendo ao vereador que ele siga uma carreira, ele tem uma carreira promissora como político. Então, ele não pode incentivar o assassinato de pessoas. Veja, o Estado de Direito procede assim. A pessoa faz um mal feito, ela é presa, devido ao processo legal, ela é acusada com provas. Depois das provas, existe todo um processo de investigação, depois há a denúncia no Ministério Público e depois a pessoa é processada e paga a sua pena, né? Assim não pode ser diferente, né? Pode falar, Sarmento, agora. Bem, eu já desentalei também. Acho que o professor também é da área do direito e, em momento nenhum, ele fala aqui do artifício da legítima defesa do policial. Então, a operação, eu não tenho dúvida que o comandante dela não deu ordem para matar ninguém. Agora, os policiais são extremamente bem treinados, inclusive os que chegam em níveis de coronéis, eles fazem cursos fora do país, uma série de coisas, para ter um treinamento e a habilidade para se comandar uma operação. Então, não pode se dizer que uma pessoa portando um fuzil, um civil portando um fuzil, ele está ali de frente para um policial para dialogar. Então, o império do Estado, nesse quesito aí, tem que ser de linha dura. Não de sair matando todo mundo, mas precisa-se usar a legítima defesa contra uma pessoa portando um fuzil. Quantos fuzis tinham na casa de Bolsonaro e de pessoas da direita? Elas Nenhum. foram mortas? Não, mas olha, Pedro, toda vez tem que Tinha politizar. fuzil, A gente nenhum. sai de um tema extremamente técnico para politizar.
Várias pessoas tinham fuzis, usavam armamento pesado. Professor, aí tem que ser... O senhor está o domínio da narrativa. Eu estou dizendo que, olha, ele é um vereador, um político de carreira, vai crescer como político, certamente. Então tem que ter, veja, a gente não pode chegar numa televisão pública e defender o assassinato de quem quer que seja, porque nós estamos no devido processo legal, Pedro Paulo. Veja, então as pessoas têm que ser processadas, vereador. E no processo, se forem condenadas, elas são presas e são tiradas da sociedade. Então o senhor é a favor de tirar a legítima defesa do Código Penal? É isso? Vereador, veja, eu estou dando um conselho para a sua carreira política. O senhor não fique estigmatizado como alguém defende assassinato. É melhor o senhor ser representante da paz, veja, do desarmamento. Olha só o que a gente tinha no passado, e o coronel acompanhou isso. A gente tinha uma política de desarmamento, Pedro Paulo, lembra disso? Essa política entra nas favelas? Campanha. Veja, vereador. Entra nas favelas, veja, essa política? Eu não sei como é na Câmara de Vereadores, mas a gente tem que ser... Aí na campanha que nós fizemos, e você fez parte, Basta Eu Quero Paz, era uma campanha que engendrou o chamado Estatuto do Desarmamento. Foi feito pelo Viva Rio, e essa campanha foi nacional, e nós conseguimos uma política pública que era a pessoa entregava uma arma e a gente pagava um valor a essa pessoa, para induzir o desarmamento. Quando você tira o desarmamento, porque a arma é um vetor para a escalada de violência. Você não quer soluções, Pedro? Você não sugeriu que agora, esse momento, agora a gente apresente soluções, então eu estou sugerindo, esse é um caminho. Campanha de desarmamento. Se você tem um fuzil, leve para tal lugar e você recebe tanto e você entrega esse fuzil. Essa entrega voluntária, ela desarma as pessoas e faz com que diminua a letalidade. Isso é no mundo inteiro, isso é uma política local, isso é uma política internacional. E dá certo, tem resultados. No Brasil deu resultados, entendeu? Outra política necessária é integrar as polícias. O senhor também fez uma colocação aí que foram encontradas armas na casa de Bolsonaro, o coronel reagiu, né? E eu passo a palavra para ele. Eu queria só que o professor me cobrou, e está certo, a fonte de quem deu que 82% dos presos provisórios que votam dentro dos presídios votaram em Lula. A fonte é o Globo. E presídio não pode. Presídio só tem pessoas em... Penitenciária ou presídio. Não, é presídio, professor. Ou penitenciária. Penitenciária é quando a pessoa é condenada a cumprir a pena. É porque o jornal não conhece. Às vezes isso é detalhe. Quem estiver dentro do sistema carcerário, em prisão provisória, pode votar no Brasil, que eu acho errado. E esse pessoal que votou, até por pressão lá dentro, votou 82% no Lula. Mas como votou? Mas como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessa? Vai para dentro do presídio, Pedro Paulo. Mas como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessa? O senhor quer afirmar, não, professor. É o Globo. Mas o senhor está repercutindo, mas o senhor é um especialista em segurança pública, conhece. O senhor não vai me enquadrar, como o senhor fez com o vereador. Eu não estou enquadrando, o senhor conhece o sistema. Eu estou lhe dizendo. Quer dizer que seus colegas, veja, os seus colegas policiais que trabalham no sistema penitenciário autorizam. Eu admiro o senhor como que atua nos presídios, em direitos humanos, em recuperação de todos eles, não saiba que existe no Brasil a possibilidade do preso provisório, que ainda não teve sentença definitiva, votar. O senhor não sabia disso, não? Não, quem disse foi o senhor é que disse que o preso no Brasil estava votando 80%. Então, eu é que corrigi o senhor. E quem está? Sabe quem primeiro levou uma urna? Sabe quem primeiro levou uma urna dentro do presídio de Pernambuco? Foi Adeildo Nunes. Isso é uma discussão que não vale. Só chama aqui doutor Adeildo Nunes. Mas está conosco segunda ou terça. Então, pergunta a Adeildo Nunes. Eu fui do Conselho Penitenciário. O senhor imagina, doutor Adeildo Nunes. Que é preso, que o senhor imagina. Mas o senhor está dizendo. O senhor imagina. Não, é porque eu fico imaginando. Quem está em casa não vai entender nada. Era meu direito de fala? Eu fico imaginando. Então me devolva. Professor, deixa eu devolver aqui. Devolva, claro. Então, eu fiz questão, professor, em atenção ao senhor e todos que nos assistem, porque o senhor me fez uma indagação, e eu repito aqui corretamente, quem foi a fonte? A fonte foi o Globo. O Globo, o jornal O Globo. Não, o senhor já Posso disse falar? Pronto. E a outra fonte, o senhor perguntou, olha, como é que é, coisa e tal, e eu disse aqui, não sabia os números direitos, então vamos lá. 26% da população brasileira vive sobre a influência do narcotráfico. O segundo país é a Costa Rica, com 13%, o Equador com 11%, Honduras com 9%, e vem aí até chegar na Colômbia com 3%. Então, esse é um dado que ficou em dúvida. Com relação... Qual é a fonte disso aí? Qual é a fonte disso aí? A Universidade de Cambridge, na Inglaterra, tá? Inglaterra, em Cambridge. Tem uma pesquisa que isso saltou o mundo todo.
Essa é a realidade, professor. Agora, a gente tem que entender que, como disse o vereador Sarmento, uma coisa é o cidadão que, ao se defrontar com o poder público representado ali, numa farda de um policial, que tem um amparo constitucional de atuar, ele que tem um mandado de busca para a casa dele ou um mandado de prisão, ele cumprir aquilo ali de sua boa vontade. Ou então, o Estado, de forma legal, dá a capacidade ao policial, que não foi ali naquela favela da Maré ou da Penha, sem autorização judicial, tinha uma ação, inclusive, que o Ministério Público acompanhou, e lá eles se defrontaram com 117 pessoas que vieram a óbito. Eu lamento a cada um, porque eu tenho um pai, tenho uma mãe, eu lamento todas as mortes, mas eles foram para dentro de uma mata. Ninguém na madrugada, professor, vai para dentro de uma mata portando um fuzil. O senhor já viu o estampido de um tiro do fuzil? Eu vejo muito especialista. Não, porque eu sou especialista de segurança. Drones portando bombas. Drones com granadas. Nunca viu, nunca nem sentiu o estampido de um revólver 22. Quanto mais de um tiro de fuzil. Então, Pedro Paulo, a pessoa que pega um fuzil na madrugada, se veste, se traja com roupa rajada, que é roupa que é para você se confundir com a vegetação. Numa madrugada, e corre para dentro de uma mata, correu para quê? Foi para se entregar? Se entregar? Não, foi para enfrentar o Estado. E aí, lamentavelmente, o Estado estava mais bem preparado, a operação foi muito bem planejada, porque eu quero que o senhor me diga quantas pessoas morreram da comunidade, ali, vítimas que estavam de forma inocente. Perceba, no dia seguinte, sim, morreu uma jovem que se deslocava de sua casa para o seu trabalho com um tiro de bala perdida, de brigas entre facções, mas não foi no que ocorreu naquele ali. Todos os que morreram ali, morreram em confronto com o Estado. Vamos ouvir o professor agora. Professor, vamos lá. Então, o senhor falou a palavra que gera um acordo. Se o Estado não tivesse praticado essa operação, não tinha morrido ninguém. Essa é a discussão, entende? De ponto de fundo. Que é isso que vai levar o Brasil a ser processado na Corte Interamericana. Porque o Brasil tem que agir de forma planejada e não de forma assassina. Veja, a ação do Estado tem que ser constitucional, baseado no direito penal. Porque, veja, o que é o direito penal? Veja, o direito penal ele existe para conter a violência do Estado, porque o Estado é violento. O Estado tem força, como disse o coronel. O coronel sabe usar um fuzil? Eu não sei. E sabe por que eu não sei? Porque eu sou civil. Eu entreguei para os militares as armas em troca de quê? De um acordo judicial. Ou seja, você só pode usar com a devida proporção e com a autorização judicial. É por isso que eu não sei atirar. É por isso que eu não tenho armas. Porque quem tem armas é o Estado. E o Estado tem que agir de forma proporcional. Aí eu pergunto, como é que chega tanto fuzil no Rio de Janeiro? É uma festa? Cai de paraquedas? Não. Veja, existe um nível de conivência, existe um nível de corrupção, ou não tem corrupção na polícia? Como é que chega a granada? Granada se compra no supermercado? Não. Granada é uso exclusivo do Exército. Então, para que uma granada chegue na mão de um meliante, como vocês estão dizendo, quem foi que forneceu? Professor, você não comprou no bom preço. Não é? Então você tem que ter. Veja, também. Então você tem que ter. Não, veja, então. Mandados veja, de prisão contra isso. É por isso que eu estou dizendo a você. O professor tem a palavra. Vamos por isso que a gente tem que. Veja, por isso que a gente tem que desapaixonar o debate. Não pode ter um projeto de segurança pública baseado em direita ou esquerda. Eu defendo um projeto de segurança pública chamado Defesa Social. Aliás, a nossa secretaria é Secretaria de Defesa Social, que compreende a segurança pública a partir da sociedade. É a sociedade que organiza a segurança pública. O Estado deve ouvir a sociedade e municiar a sociedade de instrumentos de segurança pública. Isso é a defesa social. Pode falar, Sarmento. Eu queria só lembrar que em 2008, quando o Rio de Janeiro ganhou o título de 8ª maravilha do mundo, quando o presidente Lula, à época, foi receber esse título, teve-se uma operação lá que matou 25 pessoas. Só que não se falou nada disso. Por quê? Porque o governador era Sérgio Cabral e a prefeita era Benedita da Silva, ambos de esquerda lá. Agora, a imprensa, quando foi confrontar o presidente Lula, ele falou, não se pode combater o tráfico com pétalas de rosas. Então, agora eu devolvo para o professor.
vai se combater o tráfico com pétalas de rosa? Professor. Veja, eu acho que a gente está falando a mesma coisa, né? Eu acho que a gente tem que enfrentar o crime organizado como ele é, organizado e não desorganizado. E para enfrentar o crime organizado, a gente precisa usar o Estado Democrático de Direito. Nós temos ferramentas, vereador, extremamente eficazes para fazer esse enfrentamento. Políticas públicas, né? Agora, o que não pode é ter um Estado que negocia com o tráfico, porque também tem outro lado. O mesmo tráfico que você diz assim, né? Não, em tal operação aconteceu a morte de tantas pessoas. E é exatamente a sequência dessas operações que gera letalidade que aumenta o índice de morte da polícia. Veja, toda a literatura latino-americana sobre polícia mostra a letalidade da polícia e não o contrário. Vamos ouvir aqui, professor. Eu queria fazer algumas pontuações. Eu queria que o senhor me dissesse o que é que houve de inconstitucional naquela operação, porque ali existia uma operação... Terrorismo de Estado. Com ordem... Não, terrorismo que faz é o traficante. Ali havia uma ordem da Justiça, que prevista na Constituição, depois de ter ouvido o Ministério Público, determinou a Polícia do Rio de Janeiro a prender mais de 100 pessoas. Então, agora, na hora que a polícia vai fazer... ela é recebida daquela forma. Onde é que está a inconstitucionalidade disso? Não tem inconstitucionalidade. Perfeito? Então, isso é uma coisa que o senhor levantou o Estado Democrático de Direito. Eu quero perguntar ao senhor, se o senhor é o comandante da Polícia Civil do Rio de Janeiro, recebe uma ordem de um juiz, determinando a prisão de 100 pessoas numa determinada área. O senhor sabe que aquela área tem pessoas armadas com fuzis. Lá, a notícia que se tem é que existem mais de 300 fuzis, com barricadas. O que é barricadas? Pegam-se 2, 3, 4 veículos, se enfileiram um no outro, pegam uma trave de trilho de trem, solda um no outro, ou coloca concreto dentro. E aí? Como é que o senhor vai fazer com que o Estado, com que o sistema de justiça, o sistema de polícia funcione, o senhor sendo comandante ou governador do Rio de Janeiro, para poder fazer o cumprimento de 100 mandatos de prisão? Como é que o senhor faria? Essa é a pergunta que ele fez. O senhor vai combater com pétala de rosas? Com pedrada, como uma especialista também propôs, que a polícia enfrentasse o criminoso lá que está com fuzil na mão? Ora, tinha 40 mil munições, 93 fuzis foram apreendidos. Quem está me ouvindo aí, eu tenho muito colega da Polícia Militar, eu tenho certeza que nos batalhões da Polícia Militar não tem essa quantidade de fuzil. Professor. Então, coronel, veja só, eu não fiz academia militar, Não, eu não sou fez, oficial. Mas tá crítica. Não, Mas está esse questionando é quem meu fez, lugar. né? Está questionando quem fez. Esse é o meu lugar. Então se vereador. abstém Veja, da crítica. O meu lugar aqui não é de policial, né? Não. Eu não sou policial, não Mas o senhor fiz levantou a academia. crítica. Mas se eu tivesse feito academia de polícia, e se por acaso eu fosse chefe da Polícia Militar, né, comandante, né, como o senhor chama, eu, no caso de Pernambuco, eu estaria subordinado a um segmento civil, porque é o secretário de Defesa Social. Sim. E o secretário de Defesa Social, a partir do paradigma civil, iria planejar a operação. Foi planejado. Não foi. Foi um desastre. Veja, o resultado morte dessa operação é de uma letalidade absurda, coronel. O senhor fez uma coisa, que é por isso que eu acho muito importante a sua experiência, que o senhor mesmo disse, eu não comemoro mortes. Não, de jeito nenhum. Isso é muito positivo. Deixa eu pedir licença isso... para vocês, o nosso YouTube já está cheio de questionamentos aqui. Vamos começar aqui. Eita, e começar por um e sair do outro. Rosângela, grande mestre professor Manuel Moraes, mandando um abraço aí para o professor. Gustavo, pode ir batendo bola, que a gente vai lendo aqui, vocês vão batendo bola aqui. Gustavo, boa tarde, caro Pedro Paulo e toda a bancada de entrevistados. Pergunta aí ao professor, por favor, né, porque aí é danado, e eu não sei mais nem onde é que estava. Pergunta ao professor, por favor, porque tudo que não presta, a culpa é da direita. Não tenho a menor ideia. Vai ver, é uma questão de karma. Gustavo Figueiredo está dizendo aqui, o que ele tem a dizer com o acolhimento pelo Ministério da Justiça, com a dama do tráfico? O que é que o senhor pode falar sobre isso? Mas é a realidade, a convivência do governo federal com exatamente tudo isso que a gente falou logo no primeiro bloco. Agora, professor, veja bem, o senhor disse aqui que é fã de Alexandre de Moraes. Eu sou. Pronto.
Isso é fã de Alexandre de Moraes, eu não sou. Sou crítico, quanto mais, sobretudo, algumas condutas dele no processo do 8 de janeiro. Agora, ele não viu inconstitucionalidade na ação, visitou errado. Eu acho que ministro e juiz, magistrado, se manifestam nos autos. Não, coronel. Calma, Veja, ele visitou lá. Pode e deve. Não, eu dou aula sobre de isso. De jeito nenhum. Coronel, Isso é eu dou aula sobre isso, coronel. Mas vamos lá, não vamos. Agora, ele não viu inconstitucionalidade, ele visitou, inclusive, a área da Secretaria de Segurança Pública, conversou com o comandante da polícia, com o chefe da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, com o governador, com o secretário lá, e ele disse que não tinha outro meio de se fazer cumprir os mandatos de prisão determinados pela Justiça do Rio de Janeiro, se não fosse com a polícia portando um grande artefato. Vamos no bate-bola aqui com o telespectador que está participando do nosso chat no YouTube. Eu fui no que o senhor disse. Direitos humanos, primeiro de tudo, ter paciência com esses interlocutores, professor. A Alexandra está dizendo assim, os presos com prisão provisória só detêm o direito de voto, desde que ele esteja em situação regular com o TRE. Isso. É necessário ter no mínimo 20 pessoas para que uma sessão seja instalada. Então pode, né? Tá reforçando aqui. O que não pode foi o coronel disse no início. O pessoal de Direitos Humanos está dizendo aqui também. Pesquisem sobre o ex-deputado TH Joias. Quem foi o TH Joias? É lá do Rio de Janeiro. Que é um deputado da base do Cláudio, né, de Castro. Que foi homenageado, né? É aquele, que é altamente ligado ao Comando Vermelho. Direitos Humanos está dizendo aqui, negativo, em Estado democrático de direito, todos podem criticar, principalmente os erros. Né? A operação foi um desastre, né? Apreendeu armas em quantidade... MDB, né? Aí cortou aqui, não deu problema. Que é mais da base do governo, né? Como é que é, professor? O THJ é da base do governo, era amigo do Cláudio de Castro. Agora não é mais, né? Veja, eu quero voltar só que o coronel... ele é amigo do governador, mas ele assumiu o mandato, ele era suplente, assumiu o mandato numa operação, num artifício político lá, feito pelo governador do Rio de Janeiro, e no meu entendimento, nisso aí está todo errado. No Ceará, Pedro, teve uma operação em Fortaleza que mataram 7 essa semana. Você vê que a narrativa que o nosso querido professor diz, não se aplica lá, porque... O Ceará tem uma cidade que foi evacuada, né? E professor, o comando deixa eu voltar. Já que o senhor gosta de fazer pergunta, o senhor professor pode fazer pergunta, quem é a polícia que mais mata no Brasil? É da Bahia. Pronto. E quem é o governador? É do PT. Deixa eu ir no intervalo. Deixa eu ir no intervalo. Já a gente volta para dar continuidade aqui com o programa. Logo quando ele estava ganhando... Na próxima, estamos de volta. Aprove minha passagem para ir na Colômbia. Se a Assembleia for de novo, eu convido que eu vou. Convido. O senhor convidou ele disse que vai. Eu vou. Não, eu convidei se a Assembleia no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu vou como sociedade civil, né? Acompanhar as vítimas. Uma farda lá, um colete de polícia e suba lá de novo. Deixa eu provar para vocês que esse mesmo tema que nós estamos discutindo aqui hoje, nós vamos ter hoje à noite no Roda Viva, né, o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, Vitor dos Santos, a partir das 10 horas da noite. Não sabia. Logo depois do nosso Sérgio Dionísio, o programa Nova Geral. Né, com a apresentação da Vera Magalhães, né, o programa vai ao ar a partir das 22 horas aqui na TV Nova, TV Cultura. Né, a mega operação contra o Comando Vermelho, realizada pelas forças do Rio de Janeiro, né, no dia 28 de outubro. Você vê que foi no dia 28. Na terça-feira. E isso nós vamos deixar discutir nem tão cedo. Viu? Com certeza. Porque essa é uma questão para ser refletida. E outras mesmo, virão, viu? Vem mais. E outras operações virão. O governador anunciou que vai fazer 10 e agora. Pelo menos mais 10. E o daqui também. Mesmo? O daqui também? Vai fazer, tem que fazer. O daqui eu soube o seguinte, isso aqui é extraoficial, né? Que começou ocupando os morros, a Bomba do Emetério, né? Vasco da Gama, Morro da Conceição, né? Pedro, e já houve uma ação da polícia, sem muita alarde, que se prendeu alguns. Né? Você me permite? Veja, o professor às vezes coloca que a operação tem que ser bem planejada, tem que evitar a letalidade, e tudo isso a gente concorda, claro. Só que aquela região, só para a gente baixar a temperatura, aí eu vou dizer que quem estudou, de fato, tudo isso, conversou com colegas, eu já subi o Rio de Janeiro, porque da mesma forma que para Lula ir lá tiveram que morrer 25, para o padre dormir na Igreja da Penha, a gente teve que subir, morreu gente, porque senão o Papa não conseguia dormir lá.
Então, veja bem, qual é o problema do Rio de Janeiro e da favela, dessas duas lá que foram aqui colocadas, a Penha e o do Alemão, o Complexo do Alemão? O problema é que existe uma DPF, certo? Que é a Arguição de Descobrimento de Preceitos Fundamentais. Arguição direta de preceito fundamental. Pedido por quem? Por Freixo, que é eleito pela comunidade conflagrada pelo tráfico. Na verdade, o PSB, né? O Freixo até, é bem colocado isso aí, o Freixo até, ele não era oriundo do PSB, ele era do PSOL. Psolista. Aí, como ele queria, o PSOL não deu legenda a ele, não tinha força suficiente para fazer com que ele disputasse um governo do Estado, ele foi para o PSB e utilizou-se, então, da fundação lá do nome PSB. O partido é legítimo, né? Pode entrar com... E entrou com a DPF. A DPF da favela. Fachin, atual ministro... Era o relator. O presidente foi o relator. E deu a DPF muito antes da pandemia. Com a pandemia, se proibiu, de fato, operações no Rio de Janeiro. O que é que o crime organizado aproveitou? Montou um verdadeiro bunker, utilizando a geografia ali, proibindo nos acessos principais com barricadas, e o Comando Vermelho, que dominava o Complexo da Maré e a Penha, ali montou os seus quartéis generais. Tanto eram quartéis generais que, dos 54, dos 117 mortos, 54 eram de fora do país. Como se uma empresa de grande porte, que hoje movimenta bilhões de reais, se estabilizasse como sede o Rio de Janeiro. Petrobras, a sede é no Rio de Janeiro. Sei lá, o Banco Safra, a sede é no São Paulo. O Comando Vermelho se estabeleceu ali. E ali montou barricadas, montou um verdadeiro aparato militar com o treinamento de militares que deixaram as Forças Armadas, que o cara que operava o drone era inclusive um militar da Marinha que sabia operar o drone e soltar granada. Era uma tática utilizada agora na guerra da Ucrânia, já desenvolvida, treinada, e ele foi lá e ensinou o pessoal. Então, na verdade, por isso que aquela operação ali, com todo o cuidado que se deu o planejamento, como o próprio secretário, delegado disse, planejado há mais de um ano, não se deu o confronto, que era o que a sociedade do Rio de Janeiro tanto reclamava, e o que o governador também determinou, que o confronto não fosse dentro da comunidade. E aí eles fizeram com que a polícia entrasse por um lado e os bandidos fugiram para a mata, que a gente tinha visto várias vezes, e seguindo inclusive de cobrança, de chacota, de reclamação da própria comunidade, de ver eles saindo, correndo ali para dentro da mata. Ali estavam os policiais para fazer o enfrentamento e fazer a rendição. Mas nós não Quem vamos se entregou, porque o professor fala, mas professor, 121 foram presos. 121 foram presos, 117 morreram. Eu queria trazer... Esse bloco é um pouco mais curto, eu pediria... Não, tudo bem, eu acho que eu já me dou por satisfeito, tá? Mas só se tiver alguma indagação que puder colaborar... Eu vou ter, só para complementar a fala do deputado, primeiro, que eu acho muito importante trazer esclarecimentos sobre a DPF das favelas. Veja, a ideia de que a DPF fez prosperar o crime organizado é errado, porque a DPF, ela suspendeu a ação letal da polícia, que do Rio de Janeiro é absurdo, é caveirão, é fuzil, é morte, é assassinato. O que, na verdade, a DPF da favela fez pela primeira vez no Brasil foi exigir que a polícia do Rio de Janeiro operasse de forma profissional, com inteligência, com investigação. A prova é a barricada. Veja, a população não apoia o crime organizado. Daí porque nós não temos Estado narcotraficante. Veja como a população não apoia o crime organizado, não apoia o Comando Vermelho. Quando o governador fez a operação, o índice de aprovação dele subiu. Então, se fosse verdade que a população estivesse na mão do Comando Vermelho, o apoio seria contra o governador. Ele estaria caído das pesquisas, mas ele não cai. Ele não cai por quê? Porque a população não quer crime organizado na sua rua, porque não quer barricada. E barricada é a prova da fraqueza do Comando Vermelho. Veja, você bota a barricada porque você tem contenção, você está com medo da polícia. Você quer que quando a polícia chegue, você tenha uma barreira para impor o medo da polícia, no caso do tiroteio. Então, se você tem barricada, prova a fragilidade da barricada. Olha, eu vou dar um exemplo para você, Pedro Paulo, de política exitosa. Quando, eu acho que na prefeitura de João Paulo, né, ele chegou na prefeitura, foi feito um mapeamento da segurança pública junto com o governo do Estado. Era Jarbas e João Paulo. E naquela época, a gente organizou a cidade a partir das políticas públicas. O coronel lembra disso. E o senhor lembra disso. E nós desmantelamos
não é? Ali no Ibura, uma fábrica de desmonte, como é que chama? Uma coisa de desmonte, e foi feita uma escola pública dentro da comunidade de Vila dos Milagres. Mas ali teve muita morte, muito enfrentamento com a polícia. Não, mas eu só estou muita gente, dizendo viu? que a gente precisa, veja só, a gente precisa sair desse programa com uma perspectiva de esperança. Porque senão vai sair com a expectativa de que a gente está no fim do jogo. E não estamos no fim do jogo. Sabe por quê? Porque a sociedade que nos ouve defende a dignidade humana. A população defende a vida, defende o Estado Democrático de Direito. E é isso que a gente precisa fazer, uma grande aliança, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, comunicação profissional, que são jornalistas como Pedro Paulo, para a gente fazer uma grande aliança pela paz, pela vida, pela dignidade, né? Reintegrar trabalhadores, criar emprego e oportunidade na comunidade, para você esvaziar o tráfico. Se você faz isso, você age de forma com capacidade de intervenção nessa realidade. Do contrário, é só bala. Mas, professor... Nem todo mundo que mora na favela é bandido. Essa receita... Não, mas não é. A maioria não é. Exato, são 3%. Mas o problema... Mas a DPF da favela é para proteger a população. Não. A DPF da favela... A DPF da favela é para proteger a população da ação letal da polícia, que opera plano de operação policial com esse tipo de letalidade. Tá. E o governador disse que vai ter mais 10 operações desse nível. Então, imagina a quantidade de pessoas hoje que na comunidade não estão dormindo, que estão desesperados. É só o tráfico, é só aqueles que possuem fuzis e armas ilegais, depor as armas... Entregar como o coronel, o grande traficante não mora na comunidade, o traficante grande, o grande... Mora também. Quer dizer que a pessoa que comanda o tráfico, o grande pesado, o grande investidor... O DOCA, que é o chefe do Comando Vermelho, mora lá. Mas não foi preso. O senhor sabe... Não foi preso porque o Exército protegeu ele. Como? Ele não foi preso porque o Exército de traficantes, o seu exército protegeu ela. Sim, eu fiquei assustado. Eu fiquei preocupado. O seu exército, a sua mão de obra ele teve uma estratégia de tirá-lo de lá. Veja, o que o professor propõe aqui, eu gostaria de dizer que eu concordo, é exatamente o que foi feito, e eu comecei o programa dizendo isso, e a gente precisa fazer esse grande pacto, é exatamente o que foi feito na Colômbia. Exatamente. Só que na Colômbia só foi feito depois que Pablo Escobar teve o desejo de ser senador, colocou um suplente, quando o suplente ganhou as eleições, porque ele não tinha... E aí ele foi assumir. Foi alçado. Aí a Suprema Corte de lá proibiu. O que é que ele fez? Explodiu a Suprema Corte. É como se tivesse colocado uma bomba no STF. Diante disso aí, toda a população, depois de ele ter derrubado um avião, o índice de mortalidade da cidade mais conflagrada do Brasil, eu acho que está em 72 homicídios por cada 100 mil habitantes. O índice de Medellín era 331 homicídios por cada 100 mil habitantes. Eu estive lá. Conversei, inclusive, com um legista, um senhor já bem velho. Ele disse, olha, eu abri as pernas assim, os corpos iam entrando, e eu só dizia, tiro, não tinha mais como fazer. Então, essa é a situação. Aí eu perguntei ao tenente, na época, hoje general, lá a polícia chega a general. Perguntei eu lá, vem cá, para o senhor, o que foi mais importante? Eles fizeram repatriação, porque eles viviam na mata, da Farc, de tudo. Tudo isso, ele tem muitos programas sociais. Você sobe numa comunidade daquela de Medellín, de Bogotá, com 2 milhões de pessoas, isso. Todo mundo tem água encanada, energia elétrica, gás. Investimento pesado do Estado. Mas eu perguntei a ele, general, e é o general que comanda. Todo esse programa social, é um general que comanda. General, o que é que foi mais importante? Ele disse a retomada das áreas conflagradas. A força, quando o Estado, lá foi o presidente da República, que escalou tanto que o presidente deve entrar, não fez um discurso desse que Lula fez, passando pano, dizendo que... Aí o que acontece aqui, ocupa e desocupa. Ocupa e desocupa sobe pela pressão popular. Gera letalidade e vai embora. Por isso que o governador está dizendo que vai ter mais 10 operações. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, professor, não há parto sem dor. Terminou o nosso tempo. Terminou o nosso tempo. Eu vou deixar um minutinho para cada um. Vou deixar um minutinho para cada um. Nós tivemos uma interrupção no nosso sinal aqui, né? Voltamos com a energia do nosso gerador. A gente nem percebeu aqui porque continua e esse programa também é reprisado. Logo depois do Roda Viva de hoje, a gente reprisa este programa de hoje. Você vai ver na íntegra tudo o que aconteceu aqui no programa, né? Vamos às considerações finais, um minutinho para cada um. Aliás, eu vou dar um minutinho
para cada um de vocês. Se vocês concordarem, eu dou 2 aqui para o professor. Porque ele tá no Tá tiroteio, ele tá sozinho. Sarmento, você, A gente é justo. Bem, Pedro, uma ação que 87% da população foi favorável, né? Infelizmente, o nosso professor falou que foi um desastre, foi desastrosa. Então, 87% da população não acha isso. E é preciso restabelecer a ordem. Tudo isso que é falado aqui, essas narrativas, essas retóricas, isso é muito legal dentro da cátedra da universidade, que ali é o fantástico mundo dos debates. Agora, na prática, o que a gente vê é o Estado completamente ausente. O oficial de justiça não consegue lá oficiar a mãe que tem o pai que está devendo pensão alimentícia e seu filho está passando necessidade. O próprio Estado não consegue arrecadar os tributos em TV por assinatura, em internet, em botijão de gás, em cervejas, no comércio que é feito ali dentro, porque tem lei própria. Então, é um completo estado de exceção. Tem que se declarar aquilo como uma guerra mesmo, é uma guerra civil que estamos vivendo. E não se trata, como eu disse sempre, de polícia e bandido. É guerra, e guerra tem os tratados de guerra. As incursões que são feitas é para resolver um problema de guerra. Então, gente, precisa pacificar, sim, desde que a gente dê educação a esse povo, que a partir do momento que um civil porta um fuzil, isso está completamente errado, ele está susceptível a morrer por escolha dele, ação e reação. Deputado Alberto Feitosa. Você quer ser o último, já que você vai dar 2 minutos para professor? Não, eu só tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero, mais uma vez, cumprimentar o professor Manuel de longas debates como esse. Dizer que a situação, de fato, é muito difícil e é preciso, sim, que o Estado brasileiro reaja a essa situação da dominação do narcotráfico, sobretudo dentro das comunidades mais pobres. E aí o professor fala muito em dignidade humana. Eu quero saber se você, que mora numa comunidade conflagrada, eu recebi um jovem no meu gabinete essa semana, ele mora em uma comunidade aqui, quando deu 8h30, ele disse, deputado, eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora porque na comunidade que eu moro tem toque de recolher. Eu não consigo mais comprar sinal de Wi-Fi se não for pelo traficante. Eu não consigo comprar o gás lá de casa se não for do traficante. Eu tenho um carro. Se eu chegar no meu carro, tem um lugar que eu boto lá, que eu pago todo mês para eles mesmos tomarem conta. Eu tirar de lá, do bujão de gás de dentro, porque eu comprei lá fora, mais barato, ele vai mandar eu devolver e é capaz de me dar uma pizza. Então, aí quando a gente fala em dignidade humana, professor, e aí eu acho que o Sarmento é muito feliz, a academia tem que começar a pensar nisso. E apoiar o policial e governadores que tiveram a coragem do governador Cláudio Castro de dar ordem para fazer essa operação. Morreram pessoas, infelizmente morreram pessoas que na madrugada saíram de suas casas ou saíram dos seus redutos ou de alguns lugares quando estavam portando fuzil para dentro da mata. E quem lá foge de fuzil para dentro da mata, de fato, não pode ser considerado um cidadão de bem. O Estado tem que atuar. Se ele não refluir da vontade, não se entregar, que entre o conflito, eu prefiro que sobreviva o policial e o Estado. Professor Manuel Moraes. Eu acho que a gente tem que sair do imaginário da Idade Média, não é? A gente tem que lutar pela modernização da polícia, profissionalização dos profissionais de polícia, que para mim são pessoas de uma carreira importantíssima no Estado Democrático de Direito. Então, o devido processo legal tem que ser respeitado e tem que ser garantidor de que a pessoa vai cumprir uma pena. E essa pena seja restituída da sociedade daquilo que ele tirou. Do contrário, é a barbárie. E a barbárie não ajuda ninguém. Porque se você hoje acha que o vingador vai ajudar a sua causa, amanhã ele pode lhe assassinar. E eu quero até chamar o vereador para que ele avance na perspectiva de, em vez de ser presidente da bancada, né, do armamento, seja da bancada do desarmamento. Quero convencê-lo de que essa é a melhor bandeira para a sua carreira política, não é? Um político jovem, que tem uma carreira, então que lute pela paz, pela dignidade humana, pelo avanço da sociedade, e não pelo aumento de armamento, porque quando o senhor diz que alguém com fuzil deve ser morto, sendo presidente da bancada da bala, do armamento, não é isso que o senhor é? Presidente do armamento. Eu acho que é uma contradição, né? Porque o senhor está defendendo que a sociedade se arma
e ao mesmo tempo está dizendo que uma pessoa armada ameaça a polícia, deve ser morta. Então, veja, é uma situação de contradição. E a universidade, só para terminar, agradece muito o convite. A Universidade Federal Católica está à disposição do programa da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores Tem para que ter um debater segundo programa, esses Pedro. programas. Para encerrar assim, a gente tem que falar Quando for mais. do segundo, vai encerrar Mas do mesmo tem que jeito. ter outra, vai ter que ter outra composição Rapaz, também. Né? É uma inversão hoje a noite gigante da TV da Nova ordem. Está imperdível. Com Roda Viva, com o secretário lá 10 horas, né? 10 horas da noite, e logo depois tem esse programa. E começa antes com o Mas Sérgio Dionísio. Um Brasil não. Né, o Sérgio Dionísio que tem um programa, né, que também tem um foco muito arrojado nessa área contra a violência, tentando trazer os fatos do dia, um resumo dos fatos do dia. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado, Eu agradeço, vereador. obrigado. Muito obrigado, Obrigado. coronel, pela Torço para que presença. o senhor mude de É o vontade. nosso ponto final e a gente começa a semana desse jeito. Amanhã, 1h da tarde, tem mais.